A Rede Globo, manipulação midiática e a cultura brasileira andam de mãos dadas há muito tempo. Nossa história começa com o primeiro samba a ser registrado na história e um exemplo muito peculiar de abuso jornalístico. Dia 1º de maio de 1913, 2 jornalistas do jornal A Noite colocaram uma roleta no meio do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. O jogo imediatamente atraiu muita atenção, com hordas de passantes querendo apostar e ver outros jogarem. Os jornalistas que colocaram a roleta no local não buscavam levar entretenimento à população. Na verdade, eles queriam fotografar a multidão e criticar a polícia por leniência, despertando assim fortes emoções e vendendo mais jornais. O tom indignado do artigo dizia: "O Rio está transformado num Mônaco licencioso e despudorado." 3 anos mais tarde, o cantor e compositor Donga, de 26 anos de idade, registrou o samba pelo telefone, o primeiro da história. A letra dizia: "O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar", em direta referência ao episódio, que havia sido inteiramente encenado pelo jornal A Noite. O jornal A Noite havia sido fundado e era propriedade de Irineu Marinho, que alguns anos mais tarde, em 1925, também fundaria o jornal O Globo. O Globo era um jornal pequeno do Rio de Janeiro, dirigido pelo Marinho. Era um jornal pequeno que vinha da década de 30, passando de família para família, né? Era um jornal fraco, né? Era um jornal que interferia no Rio de Janeiro, e mesmo assim, no Rio de Janeiro, não era o principal jornal do Rio de Janeiro, né? Só que ele já era golpista muito. E o Globo se caracterizou, na época do Roberto Marinho, por uma postura muito dura contra as leis mais avançadas do Getúlio. O Globo bateu muito duro na questão da lei do salário mínimo. O Globo bateu muito duro na construção da Petrobras. Quando veio o suicídio do Getúlio no Catete, no Rio de Janeiro, a galera não teve dúvida, foi para cima dos carros da Globo. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Foi para cima dos carros da Globo, os jornalistas da Globo tiveram que correr, né? Por isso, porque ficou muito caracterizado que o Roberto Marinho tinha ódio do Getúlio. Então teve isso mesmo, a Globo foi alvo de grandes protestos, mesmo não sendo o poder que é hoje. A Globo vai ser poder mesmo com o golpe militar.
In March 1964, against a background of social unrest, the populist president João Goulart announced some limited nationalizations and cautious agrarian reforms at a mass rally. The countdown to a military coup had begun. A Rede Globo, ela cresceu na ditadura militar. Ela fez um acordo absolutamente ilegal na época, que é o chamado Acordo Time Life, onde o Roberto Marinho construiu uma TV com isenções de impostos, com chicanas jurídicas, tudo em troca do apoio dos militares. No dia 1º de abril de 1964, um dia após o golpe militar que desencadearia uma ditadura de 21 anos no Brasil, o Globo publicou um editorial bastante entusiástico a favor dos golpistas. A manchete dizia: "Ressurge a democracia." Afirmavam que os brasileiros estariam livres da comunização que celeremente se preparava, e devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Foram ainda mais longe. Descreveram o golpe como uma obra de Deus. O último parágrafo do editorial afirmava: "Mais uma vez, o povo brasileiro foi socorrido pela providência divina, com P e com D maiúsculos, que lhe permitiu superar a grave crise sem maiores sofrimentos e luto. Sejamos dignos de tão grande favor." 87-year-old Roberto Marinho is the owner of the Globo television network. His business card says he's a journalist. Costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. A família Marinho, ela controla televisão, revista, rádio, internet, agência de notícias, produtora de filmes, a chamada propriedade cruzada, quer dizer, ela domina todo o espectro da mídia. E num país como o Brasil, com as deficiências culturais, educacionais, que sempre foi educado pela sua elite para ser simplesmente subsidiário ao grande capitalismo internacional, o peso da mídia, 98% dos lares brasileiros, 98% dos lares brasileiros tem televisão. Globo could never exist in the UK because we have something called public service broadcasting. We have regulation of the broadcasters to make sure that they provide balanced coverage of the news, a wide range of programs and so on. And that has been the case from the very start when the BBC was set up as an organisation which was a broadcasting monopoly, but had a certain degree of independence from the state. And there is no press council or there is no ethical body to which journalists are subject or newspaper proprietors are subject. So they can do what they like pretty much because they don't have any laws that protect the presumption of innocence. Não, de jeito nenhum. Ele foi protagonista. A grande imprensa foi protagonista. Esse golpe, quase que eu falei golpe. Não, mas também não teria sido viável só com ela. O que a mídia fez foi se articular numa aliança. Ela participou de um projeto
de derrubada de um governo eleito. Esse projeto da mídia, ela teve vários atores que, junto com ela, foram responsáveis por conceber e dar o golpe. Em primeiro lugar, nós podemos falar que, além da mídia, teve setores que tinham perdido 4 eleições consecutivas. Então, esses setores políticos eram representados por partidos que a gente hoje pode dizer que são de centro-direita, de centro e centro-direita. O PSDB e parte do PMDB. Além deles, segmentos do mercado financeiro. Eu digo a você, para início dessa nossa conversa, que a Dilma não é corrupta e eles nunca se preocuparam com corrupção. Era o afastamento do governo eleito, do governo institucionalizado, para que fosse substituído por um projeto neoliberal, seguindo os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro, que é o capital vadio. É o capital que vive basicamente da rolagem das dívidas públicas, que não produz um botão, um parafuso, a peça de uma máquina, que não gera emprego, vive e se realimenta do seu próprio autofinanciamento. Estamos todos num caminho absolutamente errado. Quando eu vejo o entusiasmo de pessoas mais inocentes e desinformadas da economia no que vai acontecer no dia seguinte da derrubada da Dilma, eu fico imaginando que são todos uma espécie de meninos a aprender a jogar xadrez pela primeira vez. Esse golpe é diferente dos golpes tradicionais, golpes militares, né? É muito diferente. Mas ele já tinha sido testado e obtido vitória em Honduras, em 2009, com o Zelaya, e no Paraguai, em 2012, com o bispo dos pobres, Lugo, Fernando Lugo. E voltou a ser feito no Brasil em abril, agosto de 2016. Eu gosto dessa caracterização golpe parlamentar, judicial, midiático, mas eu acho que ela tem um problema, ela não destaca o principal. Para mim, o principal é o midiático. Não haveria golpe sem a mídia. Esse parlamento que está aí, ele é a cara da mídia e ele é refém da mídia. O que é o golpe híbrido? É o golpe que não tem cara de golpe. É o golpe que é feito dentro da legalidade das instituições. É feito por dentro do aparato do Estado e não com uma ruptura da ordem constitucional como os golpes antigos. Os golpes militares eram marcados por uma quebra da ordem constitucional. É um golpe encoberto pelas instituições que busca ter um verniz legal e que ocorre aparentemente dentro dos trâmites do Estado de Direito, mas através de uma manipulação da operação parlamentar e do sistema de justiça. O golpe foi misógino, judiciário, midiático, legislativo, um ódio completo. Mas eu me lembro da homilia do Papa Francisco, de 17 de maio, eu estive com ele depois disso, e ele praticamente repetiu o que já tinha dito, no sentido de que hoje em dia, como são dados os golpes, né? E os golpes começam com a maledicência se transforma numa campanha sistemática da mídia, passa para o judiciário e depois vem o golpe. Hay un sistema que regula la situación. Lógicamente, los medios de comunicación inciden en la conciencia colectiva de los pueblos, más en aquellos sectores que no tienen conciencia crítica, análisis, que reciben los impactos a través de la prensa escrita,
de la televisión fundamentalmente. A Globo é um fake news e ela tenta impor ao Brasil uma narrativa. Eles conseguiram a mobilização contra Dilma trabalhando sistematicamente a opinião pública num momento difícil do Brasil. Mas não foi o suficiente. Ela foi caçada sem motivo algum. Historiadores do futuro vão dar voltas ao cérebro para conseguir explicar por que foi caçada a Dilma. Tem um exemplo mais claro, por exemplo, da eleição de 2014, quando a revista Veja soltou uma capa, que depois se mostrou mentirosa, que era a Dilma Rousseff e o Lula na capa, no dia da eleição, dizendo eles sabiam de tudo. Eles sabiam de tudo, seria sobre roubo na Petrobras, não sei o quê, coisa e tal. Que se mostrou mentirosa. Se mostrou mentirosa. Então, a manipulação da mídia é uma coisa, no Brasil, é escandalosa, é escandalosa. Hay como algunos aspectos que siempre trato, es la cuestión de los monocultivos. Los monocultivos de la soja, del maíz, de los pinos. Y esos monocultivos, en los monocultivos no hay pájaros, no hay sapos, no hay mosquitos, los zancudos, ¿no? No hay vida. Porque destruyen la biodiversidad. Al destruir esta biodiversidad, no genera la vida, la renovación. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos, que es el monocultivo de las mentes. Ese monocultivo de las mentes tiene que ver también con los tóxicos de la propaganda. E estes tóxicos da propaganda são um meio de comunicação. Vocês assistem a televisão todo dia? Todos os dias. Que tipo de programas vocês gostam de assistir? Novela, jornal, filme, Chico Anísio. E futebol, né? Futebol, né? Principalmente futebol, né? Fantástico. Vocês assistem mais o Globo do que qualquer outro programa? Só o Globo. A gente pode sintetizar assim. A Lava Jato investiga. O que acontece? Vaza informação para a mídia. A mídia utiliza dessa informação para desmoralizar a política e, sobretudo, o PT, Lula e todas as direções do PT. Foi uma operação muito bem planejada, que se repercute na maneira como funciona. Qual é o mecanismo que funciona? Há uma investigação em curso contra determinada pessoa. Essa investigação, porque você está tratando com pessoas que têm presunção de inocência, deveria ser uma investigação reservada, cuidadosa, que somente poderia vir a público uma vez que tivesse consolidado um certo padrão de provas ou indícios muito relevantes contra aquela pessoa que é investigada. Porque se você destrói uma reputação, sua reconstrução é impraticável no mundo moderno. O que fazia o Ministério Público? Vazava precipitadamente, antecipadamente, determinadas investigações que estavam em curso. Para a Globo, para o Estadão, para a Folha, para o Globo, para o Correio Brasiliense, para a Record, para o SBT, mas centralmente para a Globo. O principal organismo comunicacional da Lava Jato era a Globo. Vazava essa informação sobre um personagem político de destaque, associado sempre a um empresário também relevante, e a Globo podia carregar o Jornal Nacional exclusivamente com as notícias que vinham dos vazamentos do Ministério Público. Porque houve uma conversa da presidente da República com Lula, que a Constituição diz que só se pode investigar o presidente da República
por mandado do Congresso Nacional. Os delegados sabem disso porque são formados em direito. E o que eles fazem? Eles ouvem, percebem que tem uma conversa do Lula com a Dilma, tiram uma interpretação da cabeça deles e levam para o Moro. Isso é, à tarde da véspera desse dia e das grandes manifestações, já sai no Jornal Nacional da véspera e é a capa inteira do Globo no dia seguinte. São vários crimes. Vários crimes. Você está ouvindo alguma pessoa quando o juiz que comanda aquela investigação já mandou parar. Segundo, você está ouvindo o presidente da República. E terceiro, você divulgar isso para criar uma comoção social. Foi vazado para a Globo, né? E a Globo, inclusive, ganhou um prêmio depois disso, internacional, na Europa, por ter dado um furo de reportagem. Na verdade, ela não deu um furo, ela recebeu o áudio diretamente dos assessores do juiz Sérgio Moro. Nessas circunstâncias, como um peixe muito pequenininho, houve o meu caso, o processo do qual eu fui alvo e me transformei em réu. Não é só que houve condução coercitiva. Eu fui transformado em réu, eu respondi durante 1 ano e meio, praticamente, a Lava Jato. Eu fui absolvido pelo juiz Sérgio Moro, depois fui absolvido também pelo TRF4 em Curitiba. E o único motivo pelo qual fui absolvido, o principal motivo, não é porque eu era inocente, porque muitos inocentes estão condenados, a começar pelo próprio presidente Lula, mas porque, como se diz aqui no Brasil, eu não era ninguém na fila do pão. Fíjense ustedes que Sergio Moro, el juez que lo condena, dice, él no tiene pruebas, pero él considera que Lula es corrupto. Es lo más antijurídico. ¿Cuál es el premio de Sergio Moro? Que hoy es el ministro de Justicia de Bolsonaro. Não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas as revelações de The Intercept também embolam o meio de campo, para usar uma metáfora do futebol. Porque as revelações de The Intercept desconstroem Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que são dois heróis de pés de barro esculpidos pela Rede Globo, pelo jornalismo da Rede Globo. Quer dizer, não existiria Deltan Dallagnol, nem Sérgio Moro, nem Lava Jato, se a Globo não tivesse sido parceira e sócia da Lava Jato. A Globo não se limitava a fazer reportagens sobre a Lava Jato. A Globo era parceira da Lava Jato. E a Lava Jato tinha o objetivo de retirar o PT da corrida eleitoral, para impedir que o PT ganhasse mais uma eleição. So Brazil to me has always been this sort of contradiction, really. And that's why I think, I mean, I could be wrong, but that's why it seems to me that the press here has a certain difficulty in dealing with Brazil. Okay, so they like a good story about samba, about carnival, about, you know, beautiful women on the beach or the Amazon, all the cliches. But the political process, they find it more difficult. Well, first of all, I think it's difficult for people who aren't Brazilian or who don't live in Brazil to understand the complexities of Brazilian politics and therefore rely on what they regard as the
credible mainstream media institutions led by Globo and Folha and Abril and the other large media outlets that tend to read from the same script. And of course, they were feeding not just Brazilians, but the world, a very homogenized script that this is the people rising up against a corrupt government. So I think that it was difficult for people outside of Brazil, including even Brazilians not living here, to sort through all of the propaganda because Brazil's dominant media is so dominant, even as compared to other countries where dominant media can really disseminate propaganda. I think there's less dissent among media narratives in Brazil. Estos medios de comunicación no son solo nacionales, son internacionales. Porque yo he visto en la prensa europea repetir lo mismo que hacen los medios de comunicación. Aquí en Argentina, Clarín, La Nación y otros medios, y a través de los medios de comunicación como la televisión, las radios, es una insistencia permanente de ataques para desprestigiar, para controlar y para someter el poder judicial al poder político. Hoy estamos viviendo esto, ¿no? Entonces, por eso, es como una estrategia, una política continental de control social, porque eso va acompañado con la represión. Eu não tenho como te responder. Eu quero te dizer o seguinte: quando eu estive em Londres, eu visitei o Guardian. O que eu pedi para o Guardian? Eu fiz a exposição sobre o que era golpe, por que era golpe, o que resultaria. E eu pedi para o Guardian investigar, eu não pedi para eles cegamente confiarem no que eu estava dizendo. The British media have been very cautious in using the word coup. If they use it in inverted commas or they put it into somebody else's mouth. They won't themselves say it's a coup. Our media are, a complete failure. Most of our newspapers are owned by billionaires who don't pay tax in this country. They launder their money abroad. They're always terrified of the election of any socialist government because they fear it will make them pay their fair share of tax and things like that. And it's the same in America. It's a fairly predominant thing throughout the capitalist world. The media are broadly in the hands of the establishment. You've got one or two small individual left-wing papers and things like that. Brazil is a very important country. It's a country that is a vital democracy, and you would think, particularly with a figure like Lula, who dragged 20 million people out of poverty, whose programs are still advocated by the United Nations, who is, on any view, leave aside his trial, a great international figure. But there just isn't the interest. Okay. And you don't have any idea well, why that I think you know. It comes down to the C word, corruption. This case to me, and I've looked at it very closely, is what the Americans call a bum rap. He's not guilty of corruption, and I could explain that at length. But the very use of the word corruption in the context of a politician, people think, oh, he must be guilty, he must have taken the money, he must have taken the advantage. You have a lot of what are regarded as credible mainstream international think tanks and the like, who in general dislike any left of center government that uses interventionist economic policies in order to
distribute wealth. They prefer kind of unfettered capitalism, or at least a kind of softer free market capitalism, and have long viewed Lula, because of his origins as a labor leader, as anathema to their preferred ideology for pretty much every country in the region and in the world. And literally all around the world, you just get these awful stories about any government that's trying to actually redistribute wealth to its ordinary people. They're denounced as communist, dictators, corrupt, whatever. Nós teremos que analisar as atas da primeira Conferência das Américas, realizada em 1994 em Miami, que é quando os Estados Unidos ditam uma estratégia para o pós-Guerra Fria em relação à América Latina. Não eram mais os militares que funcionariam como a guarda pretoriana, como a cavalaria dos interesses norte-americanos na região. Isso perdia pretexto com o fim da Guerra Fria. Era necessário encontrar dentro da institucionalidade quais seriam as ferramentas que defenderiam esses interesses geopolíticos. Nas atas da Conferência das Américas em Miami, na qual participaram todos os países da América Latina, menos Cuba por conta do bloqueio, ali está estabelecido internacionalização da justiça, concentração da justiça em luta contra o terrorismo, contra a lavagem de dinheiro e contra a corrupção, programas e verbas dos Estados Unidos para o aperfeiçoamento, a modernização e a formação de quadros do Ministério Público, do Poder Judiciário e das polícias federais do conjunto das nações da América Latina. Ali começa a se preparar o arcabouço institucional para uma nova situação na qual os militares eram substituídos pelo Poder Judiciário. As forças progressistas, os intelectuais de esquerda, os partidos de natureza popular, de natureza socialista, infelizmente, demoraram muito para perceber esse fenômeno, não se prepararam para esse fenômeno. Em alguns casos, por não se darem conta desse fenômeno, ajudaram esse fenômeno a se enraizar. En América Latina, siempre a través de su historia, fue víctima de la intervención de Estados Unidos, porque consideran América Latina con su patio trasero, bienes, recursos, pueblos, etc. Se consideran los dueños de todo el continente y siempre instrumentaron golpes de Estado. I can just remember when I was about 18 in 1964, and President Johnson in America organised the overthrow of the Brazilian government because it had elected a left-of-centre government. And right the way through the history of the last 70, 80 years, America's been overthrowing governments all over Latin America. Agora, eu acho que em política internacional não dá para acreditar muito em coincidência, né? Quer dizer, então, se você teve a espionagem da presidenta Dilma, a espionagem da própria Petrobras, que é onde se origina todo o problema da Lava Jato, que permite construir, digamos, esse caso. Não estou dizendo que não haja fatos reais, mas quer dizer, isso tudo ocorreu. Houve essa cooperação de judiciários e de Ministério Público declarada pelo Kenneth Blanco, por exemplo, que é uma sub-attorney general, sei lá, vice-procurador-geral americano. Lá o Ministério da Justiça e o Ministério Público são meio juntos, de modo que é difícil. Ele declarou que havia uma cooperação informal, quer dizer, uma cooperação que não passava nem pelo Itamaraty, nem pelo Ministério da Justiça. We will always seek, when appropriate, to further our investigations through cooperation with countries like Brazil, a country that shares our commitment to rooting out corruption at all levels. The cooperation between the Department of Justice and Brazil has led to extraordinary results. If you had interviewed me in 1965 or 1966 and asked me about U.S. involvement in the 1964 coup, I would have had to have said, I don't think there's much evidence
to support the idea that the U.S. played an important role in that coup because there wasn't much evidence known to the public, because the U.S. government lied about it for years and hid all of the evidence of its involvement. It looked like to the outside world that the Brazilian military on its own had intervened in the political life of Brazil, and there was very little journalistic evidence that was tangible to point to. So here we are 2 years later, after the 2016, whatever you want to call it, coup or attack on democracy. And so if you ask me the question, what was the role of the US? It's very difficult for me to point to evidence showing what the role of the US is. So I can tell you a few things. I interviewed both Dilma and Lula in 2016 and asked them that question. And they both said that they viewed the principal impetus for Dilma's impeachment as being domestic in origin and not foreign. So neither Dilma nor Lula, the leadership of PT, regard the US as the prime mover of impeachment. Eu vou te dizer o que eu disse. Eu disse o seguinte, que nós não precisávamos dos Estados Unidos para dar o golpe, que a direita brasileira era muito competente para dar o golpe por si. Eu acho que os Estados Unidos deu uma força. Mas quem é a liderança do golpe no Brasil são brasileiros, a elite brasileira. A elite brasileira tem uma tradição de golpe. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption, the United States also stands ready to assist with the seizure of illegally obtained assets, even where a criminal case may not be brought in the United States. Antes imponían dictaduras militares. ¿Cuál era el enemigo? Un abstracto, ¿no? La relación este-oeste, el miedo al comunismo internacional. Era el gran enemigo, el comunismo internacional. Después de las atrocidades de la dictadura, yo soy un sobreviviente, Estados Unidos comenzó a conformar otra forma de dominación muy peligrosa, tan peligrosa como la dictadura, que es la lawfare, que es la guerra judicial. Mas a mídia também articulava e se tornou uma espécie de quarta instância do judiciário. O que é a quarta instância? É que o processo de destruição das lideranças políticas de centro-esquerda e de esquerda, um foco no Partido dos Trabalhadores, que a gente pode dizer que é um ambiente de lawfare, em que você substitui as armas físicas pela lei. É a lei que se torna o revólver, de fato, um instrumento mortífero. E o que você faz com isso? Você cria o inimigo, a justiça do inimigo. O inimigo é aquele que você tem de derrotar. Você não só derrota, você destrói, mas é físico? Não. Você destrói civil, você destrói porque você acusa este inimigo de criminoso e você tenta desmoralizá-lo. O lawfare, ele é fundamentalmente utilizado nos países periféricos. Os países centrais buscam se resguardar do lawfare pelo perigo que o lawfare representa. Porque o lawfare tem uma porta de saída, você sabe como começa, você não sabe como termina. Você tirar a pasta do tubo é fácil, colocá-la de volta é um perigo. Minha condenação injusta e minha prisão ilegal há mais de um ano são mais que o resultado de uma farsa jurídica. São consequências diretas do fracasso social, econômico e político do golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016.
Aquele golpe começou a ser preparado em 2013, quando a Rede Globo de televisão usou sua concessão pública para convocar manifestações de rua contra o governo e até contra o sistema democrático. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo, um dia a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. A Globo sacaneia o Lula, o jornalismo da Globo sacaneia o Lula desde antes de 1989, antes do Lula se candidatar à presidência da República, a Globo já sacaneava o Lula, quer dizer, a Globo não, o jornalismo da Globo já era antipetista, né? Já organizava a sua mensagem de modo a sugerir ao espectador que o PT era uma organização criminosa, uma organização terrorista, ou seja, e para isso a Globo se valeu de diversos artifícios que o jornalismo permite, né? Desde a trilha sonora até o enquadramento, passando pela seleção das fontes, a Globo se valeu de tudo isso para sugerir isso. Então, Lula é alvo da Globo há muito tempo. E apesar de ser alvo da Globo, o Lula se elegeu presidente da República. E depois que o Lula se elegeu presidente da República, a Globo continuou bombardeando o Lula. Só para ele ser presidente, não, né? Não é crime ser presidente, até onde eu sei. Se bem que aqui no Brasil você fica muito vivo que o presidente, ser presidente pode ser um ato criminoso. The way Globo was attacking him gave people to understand that he was guilty. No need for a trial. So that was what first interested me in the case, and I took it to the United Nations Human Rights Committee, which has 18 judicial experts which can look at cases like this where there is no Brazilian law that was stopping this presumption of guilt that was emanating from the press, from the Globo press in particular. O novo Brasil que estávamos criando, junto com o povo e as forças produtivas nacionais, foi retratado pela Rede Globo e seus seguidores na imprensa como um país sem rumo e corroído pela corrupção. Nem em 1954 contra Getúlio, nem em 1964 contra Jango se viu tanta demonização contra um partido, um governo, um presidente. Centenas de horas do Jornal Nacional e milhares de manchetes e capas de revistas contra nós. Nenhuma chance de defender nossas opiniões. A parcialidade da Globo tem sido constantemente medida e monitorada. Em 2016, o Jornal Nacional exibiu 218 matérias contrárias ao Lula. Números parecidos foram registrados em 2017 e em 2018, com 170 e 174 matérias negativas, respectivamente. Comparativamente, houve apenas 2 matérias favoráveis em 2016, uma única em 2017 e 8 em 2018. A discrepância não é nada sutil.
para 170 no ano de 2017. A cobertura equilibrada também é estranha ao jornal O Globo. O mesmo publicou 537 reportagens contrárias ao Lula em 2016, comparadas a apenas 12 favoráveis. Números similares foram registrados em 2017 e em 2018, sugerindo que existe um padrão e não apenas um mero desvio. Me diga o seguinte, que centavo o ex-presidente Lula levou para o bolso dele das acusações que são feitas contra ele? Que prova há de que ele é dono desse apartamento no Guarujá? Que prova há de que ele é dono desse sítio em Atibaia? E por que o presidente Lula precisaria disso se ele saiu com a popularidade recorde da presidência da República e, por palestra, recebia cerca de 100 mil dólares? O Lula não precisaria disso. Não precisaria. E a prova de que ele não roubou um centavo, a prova de que essas acusações são o lawfare, como vocês chamam na Europa, quer dizer, um processo montado para transformá-lo em preso político, é que ele falou, olha, eu não quero indulto, eu não quero nada. Eu quero que o judiciário me absolva, porque eu não sou culpado. If you look at the media over the last 35 years of my career, I've been accused of corruption, being alcoholic, being violent, tax dodging, and, you know, the Tory Central Office was briefing the press that I'd been at a gay party where I'd been sodomised by 6 men. Now, back in 1981, that wasn't the vote winner it would be today. So I think that it's quite obvious sometimes that Jeremy Corbyn gets an unfavourable coverage, shall we say. And again, the balance isn't quite right. So between Labour and Tories, the balance tends to be on the side of the government. When I was accused of being anti-Semitic, the BBC, no radio or television news channel invited me on to say, what did you actually say? Is it true you said Hitler was a Zionist? So I was never given a platform. And I still get people come up to me in the street and say, why did you say Hitler was a Zionist? And literally, it was like a wall had come down. He can't be put on. A minha sensação é de que existe já um clima de ódio no país, como, aliás, eu acho que esse é o século do ódio, porque essa raiva está espalhada um pouco pelo mundo inteiro. Mas a grande mídia alimentou muito esse ódio principalmente contra a figura do Lula, contra o PT, de uma forma geral, de uma forma violenta. Você percebia nas ruas a reação. No dia seguinte, a uma matéria mais sensacionalista nos grandes jornais, o clima na rua mudava, a agressividade contra o Lula foi aumentando a cada dia e com muita ligação com a divulgação pela mídia, com todos os exageros. The most obvious example, perhaps, is Lula in prison clothes. This was a picture that was mocked up of Lula as a prisoner a couple of years ago, before he ever went to prison, and it was meant to convey the message that Lula is going to prison. Now, this was on some Globo magazines, and of course it was transferred. They did blow up dolls, great big dolls, like the President Trump doll. Eu acho que tem uma coisa muito grave acontecendo. Me parece que eu sou o sonho de consumo dos ministros que me julgaram e do juiz Moro. Porque me parece que eles não querem, em hipótese alguma, junto com a Rede Globo de televisão e outros instrumentos de comunicação no Brasil, que a Lava Jato acabe ou que eu seja inocentado antes de ser preso. When he came to appeal, which was a ridiculous exercise, won
day, the three judges came in, allowed his counsel 15 minutes, and then rolled out their ready-prepared judgments. And I couldn't believe it. I was there. And I thought there were 4 judges. But it turned out the 4th judge was the prosecutor, who was allowed to sit with the judges, have dinner with them, and you know, be part of. This is so grossly and obviously unfair. But I was the only person from abroad. O Lula é o maior inimigo da Globo. No entanto, ele não é a única vítima de cobertura parcial e manipulação grosseira pelo maior conglomerado de mídia da América do Sul. No dia 14 de setembro de 2018, o candidato presidencial do PT, Fernando Haddad, que substituiu o Lula depois que o mesmo foi proibido de candidatar-se, foi entrevistado no Jornal Nacional da Globo. A entrevista durou 28 minutos. Os primeiros 20 minutos consistiram quase que inteiramente de constantes ataques ao Partido dos Trabalhadores, baseados em supostas acusações de corrupção. Os hostis entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos emitiam sua opinião antes do candidato a presidente e mal o deixaram falar. No total, o Haddad falou por apenas 16 minutos e foi interrompido nada menos que 62 vezes durante esses minutos. As interrupções foram quase todas ameaçadoras e intrusivas. Um verdadeiro assassinato de caráter. Que força de lei é essa? O que está dado na televisão é verdade. Então ninguém consegue contestar o apresentador do telejornal. Se você pensar no poder de um jornal nacional no Brasil, o meu pai dizia para o Cid Moreira, boa noite. Quando o Cid Moreira dizia boa noite. Parcialidade e manipulação vêm em vários formatos. Algumas vezes podem ser expressados pela ausência de algo. No dia em que o impeachment de Dilma Rousseff foi votado no Congresso Brasileiro, em 17 de abril de 2016, a Globo optou em exibir o voto ao vivo e na íntegra, em um dia que ficou conhecido como um show de horrores. Foi quando Bolsonaro homenageou o torturador de Dilma, Brilhante Ustra, enquanto outros parlamentares cantavam, jogavam confetes, faziam provocações infantis e assim por diante. No dia em que a Dilma fez sua defesa, meses mais tarde, em 29 de agosto, 2 dias antes de sua permanente remoção, a Globo fez uma escolha bastante diferente. Ela optou em ignorar a Dilma, que fez sua defesa por mais de 14 horas no Senado brasileiro, e inteiramente por vontade própria. Enquanto a Dilma começava a falar, a Globo optou em transmitir o programa de receitas Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Ao invés de política, Ana Maria Braga e seu fiel papagaio Louro José apresentaram uma deliciosa receita de pizza de pão dormido. Nem sinal da Dilma. A apresentadora explicou como evitar desperdícios. No entanto, ela foi muito mais complacente em relação à democracia brasileira, indo para a lata do lixo. Nosso último exemplo de manipulação grosseira vem do jornal O Globo, publicado dia 6 de setembro de 2017. A manchete no topo diz: Janot, o então Procurador-Geral da República, denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Também afirma: ex-presidentes e ex-ministros são acusados de receber 1,480 bilhões de propina. Logo abaixo, pode ser vista uma fotografia de várias malas cheias de dinheiro, claramente sugerindo
que a mencionada propina haveria sido localizada e confiscada. Na verdade, o dinheiro nas fotos foi encontrado pela polícia no apartamento de Gedel Vieira Lima. Mas isso somente é esclarecido ao lado e em letra pequena. Gedel não é do PT. Na verdade, Gedel é um dos desafetos de Lula e Dilma e um dos protagonistas do golpe de 2016. Nenhuma evidência das acusações contra Lula e Dilma na manchete jamais foi produzida. A história da cultura brasileira, samba e manipulação por parte do conglomerado de mídia da Globo coincidiu pela primeira vez em 1913, no Largo da Carioca do Rio de Janeiro. 105 anos depois, no entanto, elas viriam a reencontrar-se na mesma cidade, desta vez num contexto um tanto diferente. O Carnaval brasileiro é a maior festa de rua do mundo. E as escolas de samba do Rio de Janeiro são reconhecidas em todos os cantos do planeta. São a perfeita vitrine para as cores, paixão e cultura brasileiras. Em 2018, o emblemático sambódromo da Marquês de Sapucaí também se tornou uma plataforma para expressar cólera e insatisfação com o estabelecimento político, exibindo assim o golpe de 2 anos antes. A escola de samba Paraíso do Tuiuti debochou dos símbolos associados ao golpe. Um pato gigante representou os golpistas, já que os próprios manifestantes haviam utilizado um pato gigante para expressar sua insatisfação com o PT nos meses que antecederam a derrubada da Dilma. A expressão pagar o pato em português literalmente significa ser feito de tolo. Golpistas também bateram panela para fazer barulho, em um gesto normalmente associado às classes pobres, e não às elites que derrubaram a Dilma. A Tuiuti incluiu o pato, as panelas, a camisa da seleção e outros símbolos associados ao golpe, a fim de denunciar os avanços reacionários. O presidente golpista Temer foi apresentado na figura do vampirão. A Globo possui os direitos de transmissão de todas as escolas de samba. Eles não ficaram contentes com a Tuiuti. Comentaristas ficaram profundamente constrangidos quando a escola de samba desfilou pela Sapucaí. É que as mãos do fantoche controlando o pato paneleiro eram a própria Rede Globo. A Tuiuti ficou em segundo lugar e, como vice-campeãs do Carnaval Carioca, tiveram o direito de desfilar pela Sapucaí novamente no sábado. Desta vez, os jornalistas da Globo ficaram ainda mais incomodados. Um silêncio constrangedor imperou nos momentos mais fortes do desfile. E esse não é o único gesto de censura que a Globo já cometeu. Em junho do mesmo ano, a Globo criou uma norma apelidada de Lei Chico Pinheiro, que proibia seus jornalistas de expressarem opiniões políticas em redes sociais, incluindo o WhatsApp. Chico Pinheiro é um jornalista que manifestou seu apoio a Lula em uma conversa privada de WhatsApp. A Globo busca amordaçar seus funcionários. It's Goebbels-like behavior. Goebbels was the great Nazi propagandist. No one was allowed to speak out against the Nazi party that he was promoting. So it's very much, even Rupert Murdoch would not dream of gagging individual journalists from speaking out. And so this behavior is really very primitive. The censorship hasn't come from the government, it's come from Globo and their allies worried about competition, essentially, and trying to maintain their stranglehold on the media. Wow, and how successful were they?
Well, it's pending in the courts. So there is a constitutional provision that was implemented, I think, in the 1930s that says that foreign media, that any media outlet that operates in Brazil has to be owned 80% or more by Brazilians and can only be owned up to 20% by foreigners. And it was basically designed at the time to prevent Time and other Western corporate media giants from propagandizing the Brazilian population. Obviously, that had only applied to actual newspapers and magazines distributed within the boundaries of Brazil. But with the internet, it no longer makes any sense. I mean, how can you prohibit The Intercept from publishing onto the internet articles in Portuguese about Brazilian politics? You can't. But Globo and Folha have gone to the Supreme Court and sought a declaration that this constitutional provision applies not only to the physical distribution of newspapers and magazines, but also to the internet as well. And I remember going to the Globo television headquarters in Rio and to talk to people there or to get some film maybe or something. And I remember even there, they had a huge telex of forbidden subjects that they couldn't mention in their news bulletin. But it was everything. It was economic subjects, it was health, it was everything. It was huge, I remember that. And that was Globo, you know, the television that sort of supported the regime. The list of censored subjects was endless. The order banning any mention of an event was often issued to journalists before the event itself. For instance, you are forbidden to report a kidnapping that will take place tomorrow, probably in Curitiba. TV Globo often went further than was required. It made people into non-people. Eu já era uma persona não grata ao governo, mas o governo não podia me proibir de existir. Eles proibiam minhas músicas, a censura proibia algumas músicas minhas, a censura que era oficial do governo. Agora, a TV Globo se encarregou de ser mais realista que o rei, de reforçar essa censura, proibindo o meu nome. Isso aconteceu no começo dos anos 70, sendo que a Globo até hoje não admite isso, nunca se desculpou por isso. A Globo se desculpou pelo apoio ao golpe. A Globo, quando festejou não sei quantos anos, foi uma efeméride 10, 50 anos, sei lá, fez um longo programa se dizendo vítima da censura. Isso é uma piada. A Globo, repito, ela não só apoiou a censura, como ela própria foi censora. No meu caso pessoal e em outros casos. No ano de 1984, Chico Buarque compôs a canção intitulada Pelas Tabelas. A música falava de pessoas vestindo a camisa da seleção e batendo panela, exigindo o retorno das eleições presidenciais, no que ficou conhecido como o movimento Diretas Já. Gravando? Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando eu vi todo mundo na rua de blusa amarela, pensei que era ela puxando o cordão 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando eu vi a cidade de noite batendo panelas, pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando eu vi um bocado de gente descendo as favelas, achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando do Maracanã. Quando eu vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição, não. Quando eu vi todo mundo na rua de blusa amarela, pensei que era ela puxando o cordão 8 horas e danço de blusa amarela.
Eu perdi minha música. Já não posso mais cantar porque as panelas se inverteram e as camisas amarelas foram apropriadas para esse movimento contra a corrupção. Eles se apropriaram, sim, como se apropriaram da bandeira brasileira. A bandeira brasileira, quando você vê hoje hasteada na varanda, na janela de um prédio ou num automóvel, certamente se pode dizer, aí dentro mora um bolsonarista. Quer dizer, é triste, mas a bandeira brasileira foi apropriada pela extrema-direita. Hoje você não escuta meia panela sendo batida, viu, meu filho? Nem meia panela. Hoje, essa parte da panela foi um dos momentos de manipulação, como aquele colar de tomate, como várias outras coisas que aconteceram, que foram... Camisa da CBF? Não, o padrão Copa. O padrão FIFA, né? Padrão FIFA. Nós queremos o padrão FIFA. Quando começou a investigação e a FIFA se mostrou maior, o local de uma grande corrupção, que até hoje não está claro qual é a participação, por exemplo, da Rede Globo nesta questão da FIFA, né? Mas quando ficou claro, silenciaram todos. Ninguém mais fala em padrão FIFA. Ninguém. Como no caso da panela, quando se sabe que no Brasil voltou muita gente para a miséria, está voltando muita gente para a miséria, quem é que vai falar em panela? Quando ouvi a cidade de noite batendo panelas, pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Eu acho que existe uma dificuldade no Brasil em garantir representatividade de negros e negras e mulheres e LGBTs de um modo geral nos meios de comunicação, né? Acho que alguns têm avançado mais do que outros nesta pauta, né, mas ainda é muito difícil se você olhar o conjunto, né, das emissoras de televisão, né, existe ainda uma subrepresentação. Como exemplo, primeiro porque mulher negra é considerada incapaz, desqualificada, é feia, né, despreparada, entendeu? Então imagine. Eu que fui primeira vereadora negra, depois aí fui indo, deputada federal, e senadora, primeira senadora negra, depois vice-governadora, governadora do estado, primeira negra, entendeu? Isso incomodou, senadora da República. Então eu passei por discriminação, por preconceitos incríveis, onde disputavam até quem iria sair primeiro comigo, porque chegou uma negrinha do morro, né? Nesse espaço, provavelmente, ela está disponível, né? Porque é assim que se vê a mulher negra, né? Eu cheguei aí na Globo, no tempo em que estava ainda vivo o Roberto Marinho, e aí tivemos um diálogo naquele momento. E ele, naquele momento, perguntou, mas por que vocês precisam fazer lei, precisam fazer projeto? Aí a gente eu digo, não, eu falava para ele, não, doutor Roberto, nós precisamos fazer lei porque nós somos a maioria da população e nós precisamos criar nossas crianças negras identificadas com o progresso. Televisão hoje entra na nossa casa sempre de licença. Eu quero que a minha negrinha com o meu negrinho se identifique. Mas como elas vão se identificar que ela é uma criança igual àquela outra? Se ela não se vê na televisão, ela não se vê em lugar nenhum. They've now started a little bit to feature a woman here, a black person here. Can't really think of very many prominent LGBTs at all in the Brazilian media. So maybe there's a tiny bit of symbolic gesturing going on. But by and large, for a democracy the size of and importance of Brazil, and more importantly, with the diversity of the population, which is greater than almost any other democracy of its size on the planet, the homogeneity, just demographic homogeneity of Brazilians' media continues to be just outright shocking. I mean, just the statistics themselves tell the whole story of how white straight men
utterly dominate all of Brazil's major media outlets. A little bit of progress has been made with women, but only a little bit, and even there they tend to be white women from rich backgrounds. But racial diversity, sexual orientation diversity, class diversity is almost entirely absent from Brazil's big media. Mas como chegamos a este ponto? Nós estamos aqui fazendo uma remontagem de uma foto que eu fiz com ela quando eu era pequenininha, que eu votei no Lula. Porque eu acreditei no Lula. Hoje eu tô acreditando nele. Pode ser que eu esteja errado. Daqui a 4 anos eu vou ter outra pessoa. Ou a gente tenta tirar eu antes, que nem fizemos com a Dilma. Eu acho que o que a mídia queria, na verdade, o que ela achava? Ela achava o seguinte: o Bolsonaro poderia ganhar a eleição e, ao ganhar a eleição, eles gostariam muito que o Bolsonaro executasse o programa neoliberal de privatizações, de retirada de direitos, de redução do Estado brasileiro ao mínimo, fim dos investimentos. E isso eles achavam que era a grande missão do Bolsonaro. E que no correr deste projeto eles conseguiriam domesticá-lo, conseguiriam cooptá-lo, conseguiriam, vamos dizer assim, de uma certa forma, torná-lo mais palatável. Acontece que esse componente meio neofascista, neocon do Bolsonaro, não tem o chip da tolerância e da moderação. Não tem esse chip. E a bandeira cor-de-rosa? É pra representar que eu sou mulher. Eu sou menina, não sou feminista, sou mulher. E eu voto no Bolsonaro, não acredito em tudo que ele fala, eu acredito no projeto dele, eu acredito na ideologia dele. E o interessante e irônico é que o Bolsonaro justamente mirou na Globo. Mirou na Globo, mirou na Folha, né? E tornou a questão da imprensa tradicional objeto de uma disputa, de uma certa forma, mimicando, né? Se espelhando no Trump, que considerava que podia passar sem a imprensa tradicional, ou, no caso do Trump, a Fox News, aqui, no caso, a Rede Record, mas confiando, sobretudo, na sua base nas redes sociais, como uma forma de ataque. Então, eu acho que houve uma surpresa por parte da mídia. Não porque ela não sabia que era assim. A surpresa decorre de achar que podia domesticá-lo. E não percebia que a condição, o oxigênio dele vem dessa visão de mundo. E a Globo participou do golpe acreditando que o PSDB voltaria ao poder. A Globo não esperava que uma terceira força fosse emergir e vencer as eleições, né, que é o fascismo. E a base do fascismo são as igrejas neopentecostais fundamentalistas religiosas, as organizações criminosas, as milícias que controlam territórios, né, e esse baixo clero da política, né, esses políticos paroquiais que estão no sistema político só para enriquecer privadamente e que não estão preocupados com políticas públicas, com as pessoas. Então, essa e junto disso tudo, algo que Humberto Eco chama de fascismo eterno, né? Os saudosistas da ditadura militar, aquela gente nostálgica dos tempos da ordem, em que os gays sabiam o seu lugar, em que as mulheres sabiam qual era o seu lugar, em que os pretos e pretas sabiam qual era o seu lugar. Toda essa gente nostálgica do tempo da Casa Grande Senzala e que mantinha, inclusive, essa estrutura no elevador de serviço, elevador social, no quarto de empregado dos fundos, né? Enfim, esse caldeirão aí a Globo desprezou e foi esse caldeirão, essa gente que constitui a extrema-direita que emerge
e que toma o controle. A Globo foi o papel principal, só que a Globo errou, ela exagerou na dose. Porque ela foi estimulando isso, e essa demonização da política, essa satanização de tudo que é coisa pública, é perigoso, porque isso também se volta contra o jornalismo. E se volta contra determinadas coisas que a Globo faz, porque a Globo, você pegar a cobertura jornalística, é uma cobertura totalmente partidarizada, politizada. A Globo é um partido político na cobertura jornalística. A mídia brasileira é useira e viseira e mentira. A mídia brasileira criou o clima, só para pegar mais recente, para não ir na origem, mais recente. No golpe de 64, a mídia brasileira criou o medo do comunismo. Vai se instalar o comunismo no Brasil. Quando João Goulart não tinha nada de comunista, né? Era um governo progressista. A mídia brasileira estimulou as marchas com Deus, pela família, pela propriedade, que é a mesma coisa que agora. Nas marchas com Deus, pela família e pela propriedade, as placas eram vá para Cuba, né? Em defesa da família. A mesmíssima coisa de agora. Estimulou com mentiras. Envenenou a sociedade, contaminou a sociedade e contaminou esse setor mais egoísta da sociedade. Bom, todos os noticiários antipetistas. Hoje, no Brasil, o antipetismo é como o antissemitismo. O ódio ao PT é tão imenso que quando eu me filiei ao PT, as pessoas ficaram com medo, as pessoas minhas amigas, e as pessoas diziam: Márcia, você não deve fazer uma coisa dessas, você vai ser vítima de mais ódio. Porque sendo antifascista, sendo mulher, e agora petista, sofro muito ódio. Nós temos duas tradições extremamente golpísticas, que a escravidão acha que a questão social tem de ser resolvida com violência e repressão. E a ditadura acreditava que para o país se desenvolver e crescer, não tinha de ter democracia. Esse processo é o processo que eu diria mãe e pai de todos os seus golpes. This was the grisly reality of the military regime. In 1990, a secret mass grave from the early 70s was discovered in a Sao Paulo cemetery. It contained more than 1,000 bodies. Among the remains of those so far identified are those of a young woman involved in the armed struggle against the military. Her parents had been searching for her body for 18 years. According to her father, she'd been violated with a truncheon and her breasts had been mutilated before she was killed. Primeiro, que acho que o Brasil não tem ditadura, teve um regime militar. Segundo, ele não vai fazer isso, mas está em outra época, outra cabeça, uma outra geração. Não cabe uma ditadura que não é essa ditadura militar, cabe a ditadura que o PT quer implantar, essa cabe. So, if you look at Brazil's democracy now, although a lot of people think that Brazilian democracy has always existed because anyone under the age of 35 doesn't remember the dictatorship, or really anyone under the age of 45, because they were too young to sort of live through its last stages, which is half the population or more than half the population. It's basically the equivalent of what the US would be in, say, 1820, in terms of the fragility of its democratic institutions. A gente está vivendo num salve-se quem puder. A população pobre, os ativistas, ecologistas que lutam pela reforma agrária estão sendo mortos pelo Brasil afora. Marielle foi morta aqui no Brasil e era uma mulher da política, uma ativista negra, feminista, que lutava pelos valores mais caros da democracia. Uma grande pessoa que foi exterminada por um jogo de poder. Ninguém sabe quem mandou matar, mas a gente sabe que quem matou Marielle foi o capitalismo racista, machista e os donos do poder homofóbicos
donos do poder do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Foram os intervencionistas dessa maldita intervenção militar. E nós estamos sob risco. Fazer política hoje aqui é correr risco. Mas eu acho que é outra coisa. Eu acho que há uma influência muito grande no Brasil, né, da direita americana. Acho que a direita americana que tem uma raiz numa reação a duas coisas. Ao Estado, ela quer um Estado pequeno, e ela tem e defende com unhas e dentes que certos valores como multiculturalismo, como os movimentos novos identitários estão destruindo a civilização ocidental cristã e a família. Esta ideologia, ela não é só produzida aqui no Brasil. O PT não é a única vítima de ódio. Mentiras e fake news são muito maiores que o Partido dos Trabalhadores. A gente chama de fake news e que naquela época a gente não chamava. E já naquela época, as fake news tinham esse objetivo, de alterar a percepção da realidade. Quer dizer, fazer com que as pessoas mudassem a percepção da realidade e da história. As fake news têm uma função de fazer um revisionismo histórico, de fazer com que as pessoas enxerguem pessoas e determinados grupos de maneira diferente. Então foi através de fake news, de mentiras, que o nazismo fez com que a Alemanha enxergasse os judeus como os responsáveis pelo problema econômico que a Alemanha enfrentava nos anos 30 e vissem os judeus como membros de uma grande conspiração e que, portanto, os judeus precisavam ser combatidos. Mais que isso, os judeus precisavam ser exterminados. Eles fizeram uma montagem comigo de Estava participando de uma palestra e eu citei uma parte de um versículo bíblico, que eu sou evangélica, sem derramamento de sangue não haveria redenção. E de que sangue que eu estava falando? Eu estava falando do sangue daquele que foi pregado na cruz em defesa do povo. Olha só, nós não estamos vivendo isso nos dias de hoje. Pegar aquilo, ela está mandando derramar sangue. Não pode esperar grandes elaborações, grandes formulações. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Se eu defendo o casamento igualitário, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a fake news, a pessoa vai lá constrói uma fake news dizendo que eu apresentei um projeto de lei e aí pega o mesmo número do projeto de lei que eu apresentei em relação ao casamento igualitário, pega esse mesmo projeto, o número desse projeto e diz que esse projeto de lei busca legalizar o casamento entre pessoas e animais. E aí, a fake news, essa fake news ela tem uma dupla função. Além de equiparar o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao casamento entre pessoas e animais, ela tem a função de impedir que essa pauta avance e me transformar num pária. E a outra fake news era de que o PT, se elegesse, iria distribuir nas creches uma mamadeira, que no Brasil a gente passou a chamar de mamadeira de piroca, que é uma mamadeira cujo bico é um pênis, é a reprodução de um pênis. Aqui, ó, vocês que votam no PT, essa aqui é a mamadeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, ó, tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, ó, com a desculpa de combater a homofobia, ó. Olha o bico como é, ó. Tá vendo? O PT e a Haddad prega isso para seu filho, ó. Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó, para combater a homofobia. Tem que votar em Bolsonaro, rapaz. Bolsonaro que é para fazer o filho da gente homem e mulher.
o PT e Haddad, Lula, Dilma, só quer isso aqui para nossos filhos, né? Então, eu vou ser muito honesta com você. Eu acho que, do ponto de vista do conteúdo da programação, a Globo foi a que mais avançou nos últimos anos. A Globo, por exemplo, tem o programa da Fernanda Lima, né? Que é, tudo bem, é às 11 da noite, mas que traz lá as transexuais, né? A própria, essa menina que explodiu, a Pablo Vittar, era do programa da Fernanda Lima, Amor e Sexo. No programa da Fátima Bernardes, de manhã, pelo menos uma vez por semana, eles tratam da temática da negritude. Então, blogueiro, Djamila, essa turma toda já foi lá na Fátima Bernardes. Eles criaram uma campanha em 2017 que é respeito, e botaram um monte de gente para falar Lázaro Ramos, essa turma toda. Então, assim, eles têm avançado um pouquinho nessa perspectiva da inclusão ou do debate do comportamento e dos costumes. A Globo, em termos de costumes e artes e tudo mais, ela é liberal. É liberal. Ela não era, nos anos 70, por uma contingência de época, mas agora, o resto do tempo, eles são liberais, eles são simpáticos à cultura brasileira. Eu não posso negar isso, são. Do ponto de vista do comportamento, a Globo sempre foi bacana, digamos assim, para dizer da maneira mais simples. Ela impactou nos comportamentos, ela impactou inclusive na legislação. O direito ao divórcio, por exemplo, foi conquistado no rastro da série Malu Mulher, cuja personagem era desquitada e queria o divórcio. Por exemplo, havia uma lei que inocentava homens que matavam em nome da legítima defesa da honra, matavam suas mulheres, suas amantes, suas namoradas que lhes traíam ou supostamente lhes traíam. E essa lei, ela foi derrubada, ela foi extinta também na esteira de uma série chamada Quem Ama Não Mata, que a Globo exibiu, e que naquela época a gente não tratava ainda como feminicídio, mas né, era uma série que abordava isso, o feminicídio, né? Existe duas Globos, né? A Globo jornalista, do jornalismo, né? Que é esta Globo que conduz, né? E que trabalha a cabeça, né? E na formação, né? Das pessoas, nas decisões das pessoas, e a Globo, que é o entretenimento, que faz muito bem, os seriados, tá vendo? Então, muito, de uma qualidade maravilhosa. Tem uma diferença grande entre o caderno de cultura e o caderno que trata de economia, que trata da política em si e tal. Muitas vezes, um artista é elogiado no segundo caderno e destruído no primeiro, por ter se manifestado a favor da Dilma, por exemplo, a favor do Lula, a favor do PT. Ele é execrado nas primeiras páginas do jornal. Como é que a Globo vai produzir uma teledramaturgia que concorra com a Netflix, que concorra com a HBO, se ela ceder a, digamos assim, às pressões morais dessa gente, dessa extrema-direita? Ela não vai poder produzir um conteúdo que concorra. Ela teria que fazer um conteúdo sob medida para essa gente. E ela não vai fazer, porque ela quer concorrer. Acontece, então, como eu dizia, que a Globo entrou nessa onda de permitir o crescimento da extrema-direita, e hoje nós temos a velho ditado espanhol: cria corvos, eles comerão seus olhos. E hoje nós temos a Globo como um partido quase de oposição. Aí eu vou te falar o outro lado. O outro lado é tipo Record. Record trabalha com a criminalização da população negra e periférica todos os dias. Aonde? Nos chamados programas policialescos, que são aqueles programas que tem um apresentador, né, equipes de rua que conseguem acesso à delegacia, conseguem acesso ao sistema de segurança pública no estado e que vão lá e que botam a câmera na cara de suspeitos que muitas vezes não, né, acabaram de ser apreendidos, não foram nem indiciados ainda pelo suposto crime, e coloca lá a câmera na cara dessas pessoas e reproduz um discurso que a gente costuma chamar que é o discurso do bandido bom, é o bandido morto. E esses programas, eles cresceram assustadoramente no Brasil na última década. Ela hoje tem um papel muito ruim, né? A Record, para você ter uma ideia da conduta da Record agora, a Record orientou todas as suas equipes a não terem matérias desfavoráveis
ao Bolsonaro. A Record orientou todas as suas equipes a tentarem desgastar a candidatura do Haddad. Não pode ter nenhuma matéria que fale contra o Bolsonaro na Record. É uma orientação. A Record está totalmente envolvida com o projeto Bolsonaro. Tanto é que já saiu uma denúncia de que teria havido uma reunião entre a turma do Edir Macedo com o comando do Bolsonaro para que a Record fosse a Fox do Bolsonaro no Brasil, a exemplo do Trump nos Estados Unidos com a Fox do Murdoch. E a Record é isso, a Record é muito mercenária, a Record negocia, é uma negocista. Eu acho lamentável o papel que a Record está tendo. A Igreja Universal, como tem forte penetração nas periferias, e ela passou então a utilizar todo o seu poder, porque ela tem um poder religioso, que é a sua origem, religioso, fundamentalista, político, que se manifesta num braço parlamentar, que é um partido, PRB, e que se manifesta num aparelho midiático, num aparelho de disputa de hegemonia na sociedade, que é a TV Record. Apesar da ascensão da internet, a televisão aberta ainda é o meio de comunicação mais difundido do Brasil, com uma penetração de 94%. Jornais e internet têm penetração de apenas 43% cada. Televisão fechada e revistas não passam de 37% e 24%, respectivamente. O poder da televisão aberta segue incontestado. Eu acho que as concessões no Brasil, com certeza, elas têm que ser revistas. As concessões, né, de televisão e rádio, ou seja, aquilo que a gente chama de radiodifusão, elas são concessões públicas, né? Então, o que isso significa? Significa que existem as ondas eletromagnéticas, né, que são da União, ou seja, pertencem a nós, povo brasileiro, e essas ondas elas são divididas, loteadas e dadas em concessões durante um determinado período para que algumas empresas comerciais façam uso dessas ondas para distribuir aquilo que é a comunicação, o produto da comunicação. O público brasileiro não sabe que é o verdadeiro dono das concessões de televisão. 60% dos brasileiros acreditam que a Globo, a Record e outros canais de televisão são propriedade privada, como qualquer outro negócio. Apenas 30% estão cientes de que as concessões são públicas. O que pode explicar por que o brasileiro raramente contesta o que a televisão tem a dizer. Tem algumas coisas que para mim são muito claras. Por exemplo, a primeira coisa seria obrigar a Rede Globo a ser esquartejada. Esquartejada no bom sentido. A ser dividida, quer dizer, ela não pode controlar uma revista, um jornal, uma televisão, uma emissora de rádio, uma agência de notícias, tudo sob controle de um único proprietário. Isso aí, com certeza, tem que ser feito. Isso se chama democratização. Democratização dos meios de comunicação. Porque o espectro eletromagnético é propriedade do povo brasileiro. Não é propriedade do senhor Marinho, do senhor Saad, do senhor Tivita, do senhor Frias, do senhor Abravanel Silvio Santos. A própria Dilma traz o debate em 2014 da regulação dos meios de comunicação, debate do segundo turno. Tá lá, Dilma dizendo, vou regular economicamente os meios de comunicação no Brasil. Tanto que o dia que o nosso partido chegar ao governo da República, nós vamos mudar esse sistema. A partir do primeiro dia, da primeira manhã, nós estaremos tomando medidas contra este monopólio. Eu acho que esse não é o caminho. Isso é uma bravata de um político em véspera de eleição. Me perdoa o meu velho amigo Brizola. Você tem que estabelecer a variedade da comunicação. Diminuir o poder de influência de uma rede de televisão que domina o país inteiro. A variedade é que estabelece a democracia, não é a supressão. I think a much more effective solution to that is not to try and control them,
or regulate them, but to strengthen and fund and create a climate for alternatives. Obviously, the internet has provided some competition to those outlets. Foreign outlets like the BBC and El País and The Intercept are also creating competition for these outlets. So I think there are ways to democratize the media without incurring the risk of putting into the hands of a government that could be malevolent the power to dictate or regulate how the media functions. I am surprised that in Brazil, actually knowing the position of TV Globo, that Lula, when in power, was not able to change that situation, to bring in a new definition of how broadcasting should work and to reform the way in which broadcast licenses are traded politically and so on. So it's a missed opportunity to have changed things, because nothing seems to have changed in 25 years. We made a program to try and change things. At least people know what the situation is, but it is the same situation as it was 25 years ago. Por exemplo, tive um erro grave. Eu poderia ter feito a regulamentação dos meios de comunicação. E nós preparamos em junho de 2010 uma regulamentação do meio de comunicação. Ao invés de dar entrada no Congresso, porque ia ter eleição, eu falei, não, vamos deixar para o novo governo. E deixei para o novo governo. A razão pela qual a Dilma ou Paulo Berardo não entrou, eu não sei. Mas essa é uma autocrítica que eu faço. Graças ao fracasso do PT e de seus antecessores em regular a mídia, a Globo, a Record e outros conglomerados de mídia continuam a edificar uma relação profunda, robusta e até mesmo simbiótica com o estabelecimento político. Gastos públicos com a Globo cresceram 63% em 2017, o ano seguinte ao golpe em que a Dilma foi derrubada. Jair Bolsonaro aumentou gastos com a televisão também em 63%, apenas no primeiro trimestre de 2019, seus 3 primeiros meses no cargo. O que nos leva a levantar várias questões urgentes. Será que o Brasil e a América Latina algum dia se libertarão da longa tradição de golpes de Estado? É possível e é desejável obter cobertura equilibrada na mídia? Ou seria isso equivalente à censura? A mídia é intrinsecamente reacionária e hostil à esquerda? E ainda muito mais importante, como podemos evitar que a história se repita?
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. A gente vai contra a corrente até não poder existir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda girará, outro dia vai nascer. Apesar de você, apesar de você. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia, garota, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão.